Então, pessoal, estou aqui mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vinícius e estamos aqui na nossa segunda aula. E hoje, dando continuidade ao nosso assunto introdutório, na aula passada a gente falou sobre os peões e na aula de hoje vamos falar sobre a dama, a torre e o bispo, ok? Vamos começar falando sobre o bispo. O bispo, gente, ele é uma peça que ele se movimenta nas diagonais. Ele se movimenta pelas diagonais do tabuleiro. Então ele pode andar quantas casas ele quiser. Ou seja, se ele estiver aqui nessa posição, na casa D4, e ele quiser ir até o final do tabuleiro, ele pode ir até o final do tabuleiro. Agora um detalhe importante. Isso aqui é um lance. Eu estou mexendo a minha peça em uma direção. Agora, digamos que eu queira mexer esse bispo para essa casa aqui, eu vou ter que usar dois lances. O primeiro lance traz ele até aqui e o segundo lance para cá. Ou seja, eu não posso em um só movimento fazer isso aqui. São dois lances. Então, isso aqui é um lance e esse aqui é outro lance, é outro movimento da peça. Então, o bispo ele se movimenta nas diagonais. E na partida, nós teremos dois bispos de cada lado, sendo que um bispo ele vai estar se movimentando nas casas escuras e o outro bispo nas casas claras. O bispo de casas claras ele nunca vai ocupar as casas escuras e o bispo de casas escuras nunca vai ocupar as casas claras, ok? Ou seja, esse bispo que está nas casas escuras ele nunca vai para uma casa clara. Ele sempre vai estar se movimentando nas casas escuras. Então, os bispos se movimentam na diagonal. Agora, existe a limitação desses bispos, que é a seguinte. Se eu tenho um peão na frente dos meus bispos, como esse exemplo aqui, eu não consigo fazer esse lance aqui. Eu não consigo fazer com que o meu bispo venha para essa casa aqui. O bispo não pode atravessar. Ele não pode atravessar esse peão. Então, para poder, eu não posso fazer esse lance aqui. O meu bispo não pode andar nessas casas. Então, qual é o movimento que o meu bispo pode fazer? Ele pode vir para essas e para essas aqui. Da mesma forma, o de casas claras. Os bispos não podem atravessar os peões. Eles não só os peões, qualquer peça aliada. Eles não podem atravessar cavalo, torre, dama, rei. Eles não podem. Isso vale para os bispos, para os peões, para as torres, para a dama, para o rei, que eles não podem passar peças aliadas. Então, se eu tenho um peão na frente do meu bispo, qualquer outra peça, eu não consigo fazer ele passar essa peça. Outra questão agora, a captura. Eu tenho um peão lá em G7 e ele está na linha do meu bispo. O meu bispo não pode vir para a casa de H8, ele não pode vir para casa de H8, mas ele pode capturar o peão que está em G7. Professor, ele pode fazer isso aqui? Ele pode vir para H8 e capturar o peão de G7? Não. Sempre, toda vez que uma peça capturar outra, ele vai ficar no local da peça que foi capturada. Ok? Da mesma forma para o bispo de casas claras. Se eu tenho uma peça na minha linha de ataque, eu posso vir e capturá-la. Ok? A peça seguinte vai ser a torre. Da mesma forma que o bispo, a torre também tem duas no jogo. Mas, dessa vez, a torre pode estar uma em casa clara e outra escura, e as duas na casa escura, as duas em casas claras, elas não têm a mesma limitação que o bispo. E como é que a torre se movimenta? A torre se movimenta nas verticais e horizontais. Elas podem se movimentar nas verticais e nas horizontais. Quantas casas elas desejarem e puderem. Por exemplo, vou tirar essa torre aqui. Nessa posição, essa torre ela pode vir para cá, ela pode vir até aqui. Seguindo o mesmo princípio do bispo. Digamos que eu queira ocupar essa casa bem aqui. Eu quero vir para essa casa aqui, a casa de A8. Eu não posso vir com minha torre daqui para cá em um único lance. São dois lances. Esse é o primeiro e esse é o segundo. Ok? Cada lance é uma direção que eu movimento a minha peça.
Então a torre ela pode andar nessas direções, seguindo o mesmo princípio do bispo, que se eu tenho uma peça na minha frente da minha linha, eu não posso pular ela. Se for uma peça aliada, eu não posso pular ela, ou seja, a minha torre só tem a limitação dela, só pode se movimentar até essa casa aqui agora. Se for uma peça adversária, gente, lembrando que não é só peão, pode ser qualquer peça adversária, torre, cavalo, bispo, rei, entenderam? E da mesma forma que a peça aliada de limitação, pode ser qualquer outra dessas peças aqui, rei, torre, dama, é uma dessas peças. Então vamos lá, digamos que tem uma peça adversária na frente da torre, ela pode se movimentar nessas casas, então ela pode vir e capturar esse peão bem aqui, no mesmo esquema. Quando acontece a captura, ela ocupa o local da peça capturada, ela não atravessa a peça. Tá aqui o peão, eu não posso vir com minha torre e pronto, capturei. Não, sempre vai ocupar o local da peça capturada, ok? Então essas são as linhas de atividade da torre. A torre realiza esses movimentos. Em seguida, nós temos a dama. A dama, pessoal, ela é como se fosse uma mistura da torre com o bispo. Ela é como se fosse uma mistura da torre com o bispo. Você vai pegar, ou seja, o que o bispo faz? Ele se movimenta nas diagonais. O que a torre faz? Ela se movimenta nas verticais e nas horizontais. Ou seja, a dama ela possui os movimentos da torre e do bispo. Então ela é a peça com mais mobilidade do jogo. Então é uma peça muito forte, uma peça muito importante. Então, por exemplo, eu quero chegar nessa casa. Eu posso vir com a dama para cá. Ah, eu quero vir para cá agora. Então a dama vem. Então ela tem toda essa movimentação. Lembrando que é uma direção por lance. E você escolhe quantas casas você quer andar. Digamos o seguinte. Ó, isso aqui é uma direção, essa aqui é outra direção, essa aqui é outra direção e essa aqui é outra direção. Então se eu venho para cá, eu realizei um lance. Se eu vou para cá agora, eu realizei um lance. Ah, quero que volte aqui para metade. É outro lance. Uma direção por lance. Ok? Seguindo de novo, mais uma vez, o princípio de que se eu tenho uma peça aliada na minha frente, eu não posso passar por cima dela. Ou seja, o movimento da minha dama agora é só esse. O movimento da minha dama agora é só esse. Ah, digamos que eu coloque agora outra peça aqui. Então minha dama não pode vir para cá. Ele só tem essa movimentação, ok? Se for uma peça aliada, uma peça adversária, o mesmo princípio. Eu posso vir e capturar. E a dama ocupa o local da peça capturada. Professor, eu já vi xadrez antes e uma vez falaram que isso aqui é rainha. Não tem tanto problema assim você chamar de rainha, mas geralmente é conhecido como dama. Geralmente as pessoas falam dama, não rainha, ok? Mas não tem nenhum problema chamar de rainha, quiser chamar de rainha, pode chamar de rainha. Mas geralmente as pessoas chamam de dama, ok? Seguinte, pessoal, uma coisa que é importante vocês ficarem atentos é que quando eu traço essas linhas de atividade de uma peça, vocês têm que ficar atentos ao seguinte. Na dama, na torre, no bispo, no cavalo e até no rei, essas linhas de atividade também são as linhas de captura. Ou seja, qualquer peça que tiver dentro dessas linhas de movimentação da peça, qualquer peça que tiver aqui, qualquer peça adversária no caso, elas podem acabar sendo capturadas. Ou seja, qualquer peça que adversária que eu colocar nessas linhas aqui que eu circulei, elas podem ser capturadas, ok? A dama, vocês viram as linhas. A torre são essas linhas aqui. E nessas linhas nós temos as casas que qualquer peça que eu colocar aqui, se eu colocar uma peça aqui, 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 qualquer um desses círculos aqui, elas podem ser capturadas. No bispo, mesmo princípio. Mesmo princípio para o bispo. Essas casas aqui que estão circuladas, se tiver uma peça adversária, eu posso capturar elas. Ah, pessoal,
uma coisa interessante de se falar. Eu tenho aqui dois peões, um alinhado no outro. Eles estão na linha do bispo. Alguns alunos, quando eu dava essa aula, eles faziam isso aqui. Ah, capturei os dois peões. Não, isso não existe. O que acontece é o seguinte, eu capturo só esse primeiro peão bem aqui da frente. Ok? Ele não pula nunca. Então, vocês viram as linhas de captura do bispo, só que as linhas de captura do peão, gente, são diferentes. Por quê? O peão ele captura o quê? Nessas duas casas aqui. Mas ele não se movimenta para essas duas casas, ele se movimenta para frente. Lembrando na aula passada, quando ele está na casa inicial, ele pode andar duas casas no primeiro lance, mas ele também pode andar só uma casa. Ou seja, a linha de movimentação do peão é sempre para frente, mas as casas de captura dele são do lado, ok? Professor, por que você está falando isso? Porque quando eu chego, vocês têm que ter a noção das linhas de movimentação e das casas de captura, porque isso vai ser muito importante quando eu falar do cavalo e do rei, tá legal? Vai ser muito importante isso. Então vocês têm que saber que o peão ele captura nessas duas casas aqui, ok? Ele captura nessas duas casas e que ele se movimenta nessas linhas. Vocês têm que saber que para o bispo, para a torre e para a dama, as linhas de movimentação deles são as linhas de captura, ok? As linhas de movimentação dele, são as linhas de capturas. Então, isso vocês têm que ficar bem mantido na cabeça de vocês. Vocês têm que visualizar bastante essas linhas de movimentação das peças e as casas que elas podem realizar capturas, ok? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, ok? Espero vocês na próxima aula para a gente falar do rei e do cavalo. Para quem já estiver entusiasmado e querendo aprender logo, vocês podem vir aqui na parte do chess.com, na aba do chess.com, tem aqui aprender lições. E nessas lições vocês vão ter todo o início para aprender a jogar xadrez. São vídeos comentados pelo GM Crico. E após esses vídeos vão ter vários exercícios. Vocês podem vir nessa aba aqui, que vai ter todo um esquema para quem quiser já ir se adiantando, quem quiser aprender a jogar, podem vir nessa parte aqui, tudo bem? Então, até a próxima.